Olá, amigos. Amigos, eu não sei se foi decorrente do programa de debates que eu fiz com o pastor Joel e com o teólogo Carlos Dias, pelas coisas que eles disseram, a visão do pastor, de um combate entre o bem e o mal no Congresso Nacional, a menção a Martin Luther King, ou se foi o Carlos Dias falando sobre a necessidade de que os cristãos, protestantes e católicos se unam para a gente defender o país de um inimigo muito mais importante, que é esse que vem destruindo o nosso país. Né? Mas eu tive um sonho. Eu vou contar para vocês agora o meu sonho. Eu tive um sonho em que um monstro sem alma e sem religião havia se apoderado da minha pátria. Um dragão colossal de escamas azuis flamejantes que disfarçava seu coração vermelho como brasa viva, infiltrando-se sorrateiro nas entranhas do poder. Com seu hálito venenoso, foi seduzindo homens fracos e vaidosos, devorando a alma dos representantes do povo, dos juízes de nossas cortes, e agora se erguia numa ofensiva final para cravar suas garras em nossa bandeira. Eu tive um sonho em que as mazelas do meu povo, corrupção impune, o empobrecimento das famílias, o desamparo dos jovens, o desrespeito às forças armadas, a ideologia maléfica que invade as escolas, o crime que mata os homens de bem, o desprezo pelas liberdades, o caos nas cidades e a zombaria da fé, tudo era obra desse monstro traiçoeiro. Ele se alimentava do silêncio das autoridades, do medo dos bons, da covardia das elites e do torpor das multidões anestesiadas. Eu tive um sonho em que todos choravam, porque a terra parecia perdida. O mal se espalhava como fumaça tóxica. Os olhos do povo estavam opacos de tristeza. E as crianças tinham medo. Os anciãos se calavam, os soldados hesitavam, e a bandeira tremia no alto do mastro, ameaçada pela sombra do dragão. Eu tive um sonho em que, quando tudo parecia perdido, o céu se rompeu num feixe de luz dourada, e do meio das nuvens, sob um raio de sol, desceu o leão de Judá. Sua juba resplandecia como o ouro da justiça, e seu rugido fez tremer os alicerces da mentira. A seu lado surgiu uma onça valente, símbolo da força da nossa terra, e atrás deles uma multidão de cristãos, católicos e protestantes irmanados, cantavam louvores e sopravam as trombetas da esperança diante do Congresso Nacional. Eu tive um sonho em que o leão de Judá rugiu com fúria celestial, e a onça, ágil como o raio das selvas, saltou sobre o Leviatã com as garras da justiça. O monstro, tomado de surpresa, abriu suas mandíbulas para lançar seu sopro de engano e corrupção, mas foi detido por um escudo de luz que emanava da bandeira brasileira, agora brilhando entre os combatentes, como o fez nas encostas de Monte Castelo. O céu se cobria de nuvens negras e relâmpagos riscavam o firmamento, enquanto a terra estremecia sob o peso do embate entre o bem e o mal. A luta foi feroz. Não se tratava apenas de músculos ou de presas, mas de fé. Da fé contra a mentira, da esperança contra o desespero e da pureza contra a decadência. Eu tive um sonho em que o Leviatã rugiu em agonia e tentou fugir, mas foi envolto em uma chama de juízo. A batalha chegou ao fim. O silêncio que se seguiu não era o da morte, mas o da reverência diante de um milagre. Eu tive um sonho em que, com a queda do monstro, o ar se encheu de cores, como se as tintas do próprio arco-íris tivessem sido sopradas pelos céus. Os sinos das igrejas começaram a bimbalhar, ecoando em todos os vales, cidades e serras, celebrando a volta da liberdade. Crianças corriam pelas praças com as bandeiras nas mãos, e os soldados batiam continência ao alto do mastro restaurado. A população jogava flores sobre seus soldados, e os anciãos choravam, não mais de tristeza, mas de alívio e esperança. A luz dourada do sol rompeu as últimas nuvens, e uma nova aurora feita de fé, coragem e unidade despontava sobre nossa nação. Eu tive um sonho em que compreendi que aquilo não era apenas um sonho, era um aviso de Deus, um sinal dos céus
de que o fim dos ímpios se aproxima, e os que zombaram da fé, que escarneceram do povo e que serviram ao dragão, terão de prestar contas. Vi também que o Senhor dos Exércitos não abandonará seu povo, que os cristãos unidos com a cruz no coração e o exemplo de Cristo nas mãos marcharão com as armas da verdade e da coragem. Nosso exército lutará, não com as armas da perfídia, mas as do bravo Osório, do soldado justo, do guerreiro que luta por um bem maior. Eu tive um sonho em que o Brasil se levantava, não como nação apenas, mas como povo iluminado pelo dever, pela verdade e pela fé. Erguia-se de entre as cinzas da mentira e da covardia, purificado pela coragem dos justos e pela esperança dos humildes. E quando se levantava, resplandecia, não pelo ouro de seus minérios, mas pela luz de seu espírito encontrado. O Brasil se levantava como uma promessa viva de que a liberdade, a justiça e a virtude ainda podem vencer esse mundo. E nessa alvorada moral, selada pelo sangue dos que creram, pela oração dos que resistiram e pelo silêncio de Deus que prepara os seus, uma nova era se iniciava. O equilíbrio do universo estava preservado. A alma maior da pátria cristã estava salva. Eu tive esse sonho.